Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva. Temos um forte recado dado pelo nosso ministro André Mendonça. É um recado forte para a família, não perca tempo, assista esse vídeo. Mas antes, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, hype nossos vídeos e lembre-se que tem o link das lojas parceiras lá na descrição. E se você quiser ajudar o canal, tem um pedido todo especial lá no comentário fixado. Vamos para o vídeo, porque a palavra é forte para toda a nação brasileira. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. Um dos problemas maiores dos nossos lares seja a indiferença, a falta de envolvimento, de preocupação e de cuidado que nós mantemos uns com os outros. Mas também não são atos de amor. E esse é um risco que hoje nós corremos muito. A superproteção. Pais superprotetores. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos olhar para a relação nossa com Deus. Deus é o nosso Pai. Deus não é superprotetor conosco. Você não enfrenta as dificuldades da vida? As ameaças, os perigos, os nãos, as portas fechadas, você enfrenta. Não queira privar os seus filhos, porque você não conseguirá. Por mais que você tente mantê-lo involucrado num ambiente super protetivo, você não tem como proteger os seus filhos das adversidades e das dificuldades e ameaças da vida. Você tem, ao contrário, é que preparar o seu filho para essas dificuldades e para essas ameaças. Pais superprotetores geram filhos inseguros, filhos imaturos, filhos que têm medo de serem criticados ou rejeitados, de não serem desejados, de serem traídos ou de serem marginalizados. Pais superprotetores estão criando uma geração incapaz de lidar com os desafios, não só da vida, mas dos desafios que Deus coloca nas nossas vidas. Nós somos provados no fogo. Os nossos filhos serão provados no fogo. Pais superprotetores geram crianças que serão imaturas e que não são capazes de assumir riscos, de tomar decisões e assumir responsabilidades. Não seja nem autoritário de um lado, nem indiferente no centro, nem superprotetor de outro lado. Mas o que são atos de amor então? Vamos trabalhar os atos de amor, que são atos de cuidado, atos que geram conexões de cuidado. Você não vai trazer o coração do filho para junto de si, se não houver conexões comuns entre vocês. Atos de cuidado são atos de acolhimento. A minha pergunta é: você tem acolhido os seus filhos? Você tem sido um instrumento de apoio sadio para os seus filhos, presente? Você tem compartilhado suas experiências? Voltemos, nós devemos ensinar as palavras do Senhor, os ensinos de Deus, as experiências com Deus, quando estivermos caminhando, ao levantarmos, ao deitarmos, em casa, na rua. Que experiências compartilhadas hoje você experimenta com seus filhos? Atos de cuidado são atos de motivação. Você incentiva ou desincentiva? Você apoia ou é indiferente? Você é acolhedor e motivador? Ou é uma pessoa que não acompanha as vitórias e as conquistas e valoriza as conquistas dos seus filhos?
Atos de amor são atos que expressam sentimentos. São atos que guiam, que instruem, que demonstram curiosidade. Você tem perguntado sobre a vida do seu filho? Sobre as suas conquistas, as suas vitórias, as suas derrotas, os seus medos, os seus desafios? Você tem compartilhado os seus próprios medos e os seus desafios com os seus filhos? Atos de amor são atos que demonstram curiosidade sobre o que está acontecendo dentro de casa. Atos de brincar. Quantas vezes você tem investido tempo em passear, em ter momentos agradáveis dentro de casa e com a família fora de casa? Atos de amor são atos de feedbacks construtivos e motivadores. É quando o seu filho chega contando algo, uma vitória ou uma derrota, você transmitir a ele feedbacks positivos, que estimulam a ele desafiar os próprios limites. E como são expressos atos de amor? Às vezes é um gesto, às vezes é um sorriso, às vezes é um olhar de aprovação, de estímulo. É interessante que expressões não verbais como sorrisos, acenos, indicação de encorajamento são efetivos. Tem estudos na psicologia, e um dos estudos é o estudo do abismo visual de Joseph Campos. Indica o seguinte, que comunicações não verbais como um sorriso, um aceno, um gesto de encorajamento de um pai podem encorajar os filhos a se engajar mais, a aprender mais e a lidar com o risco. Um olhar, um sorriso, um estímulo para que ele prossiga. Não atos de desaprovação. Você não pode, você não consegue, você não é capaz. Atos de amor são essenciais, portanto, para que seus filhos possam, na vida adulta, lidar com as dificuldades, com as frustrações e com o fracasso. Você quer um filho de sucesso? Ensine ele a lidar com o fracasso. Se ele não é capaz de lidar com o fracasso, ele não terá sucesso. Atos de amor são essenciais para tornar algo ameaçador e inseguro em algo seguro e até mesmo desafiador. Atos de amor são essenciais para que seu filho cresça e para que ele prospere em todas as coisas. Atos de amor geram proximidade íntima, conexão para a vida, segurança e geram desenvolvimento e uma base segura para qualquer situação. Sobre a base segura, há evidências também que dizem que pais acessíveis, pais empáticos, pais que se engajam nas interações e nos relacionamentos com os filhos, os estimulam nas suas motivações e nas suas emoções. Vai ter momento que seu filho e você vai ter que ir para o psicólogo, para o psiquiatra. Mas eu tenho certeza que atos de amor serão atos de prevenção nos tratamentos e nas dificuldades. Hoje, os pais investem menos em atos de amor e investem mais em tratamentos para corrigir a ausência dos atos de amor.
Eu não estou dizendo que é uma fórmula simples, segura, 100% matemática. Mas eu tenho certeza que com atos de amor, você vai estar cumprindo a missão que Deus confiou a cada um de vocês. E que com atos de desamor, de descuidado, você estará sendo não só negligente, mas também estará sendo desobediente ao mandamento que Deus confiou a você em relação aos seus filhos. É preciso dizer que atos de amor também significam atos de disciplina. Não é fazer tudo o que o filho quer. Ele precisa lidar com escassez. Ele precisa lidar com limites. Ele precisa lidar com a realidade da vida, onde nem tudo acontece do jeito que a gente quer, na hora e no tempo que nós queremos. Por isso, meu amado irmão, também não seja negligente na disciplina. A disciplina é amor e deve ser feita com amor, para correção na justiça, e não para o desestímulo de se fazer e ser desafiado naquilo que é certo. Portanto, você precisa estimular o seu filho através da disciplina, para que ele saiba discernir entre o certo e o errado. Meus amados irmãos, atos de amor, portanto, são atos de afetividade. E você precisa criar uma aliança afetiva e segura dentro da sua casa. A minha pergunta para você é: você tem gerado isso? Você tem sido aberto para a sua família? Você tem investido tempo dentro da sua casa? O relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, é a prioridade da sua vida? Abaixo de Deus, abaixo do seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você tem investido dentro de casa em atos de amor? Nós temos aqui um departamento infantil maravilhoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é em 1 hora, 1h30, 2 horas que nós vamos ensinar os seus filhos a crer em Deus, a entender o que é certo e o que é errado. Também não será na escola. Não serão os professores da escola. Não terceirize o maior patrimônio, o maior presente que Deus confiou a cada um de nós: os nossos filhos, os nossos relacionamentos, os nossos relacionamentos familiares, com atos de amor. E aqui eu volto a Malaquias. Você será capaz de converter os corações dos filhos aos pais. Mas para isso, pais, converta-se aos filhos. Convertam-se aos seus filhos. Mas antes de se converter aos seus filhos, você precisa se converter a Deus. O texto de Malaquias 4, 5 e 6, ele em alguma medida ou em boa medida é reprisado em Lucas 1, versos 16 e 17. Quando o anjo do Senhor fala a Zacarias sobre o nascimento de João, ele diz que os atos de João, eles converterão muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Verso 17: irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, fazendo referência a Elias, como foi feito em Malaquias, para converter os corações dos pais
aos corações dos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Além da missão de criar os seus filhos, você tem a missão de criar filhos para o Senhor. Verso 17, para criar um povo bem disposto, povo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, você está preparando os futuros líderes da igreja, as futuras gerações da igreja. Você estará preparando os futuros pastores, as futuras pessoas que querem transformar essa nação, enfrentando as dificuldades, as adversidades, os perigos que essa nação expõe à vida de todos nós, com injustiças, com destruição, com mortes, com corrupção, com pobreza, com avareza. Prepare os seus filhos para Deus. Prepare os seus filhos para viver no mundo, glorificando a Deus. Prepare homens e mulheres, um pleonasmo, bem preparados para servir a Deus. Para que essa igreja se torne pequena com as futuras gerações. Para que esse país seja um país não só nominalmente, mas de fato um país cristão, que vive a justiça do Evangelho, segundo os padrões de Deus, os padrões morais, os padrões e os valores e ética no trabalho, onde prosperidade e conquistas profissionais estão juntas no trabalho ao próximo, no atendimento ao próximo. O reverendo Arival citou 600, 700 crianças no Piauí, mais 600, 700 crianças lá no Ceará. Trabalho evangelístico, missionário, social. Nós temos o papel de, através da nossa casa, ser o primeiro quartel-general dos verdadeiros soldados e ministros do Evangelho, dos sacerdotes de Deus na terra, embaixadores de Deus na terra. Meus irmãos e minhas irmãs, a minha palavra para você é: você tem essa missão, e Deus não confiou a outro, de ter uma família onde Jesus seja o centro, onde Deus governa todas as coisas, e que o amor de Deus expresso em Cristo Jesus, ele se espalhe e se espraie na tua casa, com atos de amor, com atos de cuidado. A minha palavra para você nessa manhã: renove os votos de amor dentro da sua casa. Renove os compromissos de amor que motivaram o seu casamento e a sua união. Renove os vínculos de amor, as promessas de amor que você fez diante de Deus quando você viu o seu filho e a sua filha pela primeira vez, onde ela foi apresentada a você, onde ele foi apresentado a você. Renove os vínculos de amor dentro de casa, porque essa é a base, não só da sociedade, mas é a base de uma igreja sadia, vivente, vivificante e transformadora. Converta o coração dos seus filhos a você.
converta os corações dos seus filhos a Deus. Se converta aos seus filhos. Se converta a Deus. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Deus, o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Renova nossos votos, nosso compromisso e a nossa aliança contigo em Cristo Jesus. Se você não tem essa aliança, que você assuma hoje esse compromisso com Cristo Jesus. E a partir disso, Deus, renova a nossa aliança com a nossa esposa, com o nosso esposo. Renova a nossa aliança com os nossos filhos. Renova a nossa aliança com os nossos pais. Renova a aliança da nossa família. Para que os corações dos pais se convertam aos filhos. E os corações dos filhos se convertam aos pais. Para que a nossa casa seja edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E como diz o próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte, podem vir as chuvas, podem vir as tempestades, podem os rios transbordarem, mas a nossa casa e a nossa família não cairá. Ela permanecerá íntegra aos pés do Senhor. Que as nossas casas sejam uma bênção. Que não sejam locais de indiferença, mas de atos de amor, de calor humano, de calor espiritual, de paz e de bênção. Em Cristo Jesus. Amém. Você assistiu o vídeo? O que você entendeu com essa mensagem? A sua família é o bem maior que Deus te deu? Dê a sua resposta aí nos comentários. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like, hype nosso vídeo e até a próxima, se Deus quiser.